Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE Tianguá. E aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá bem? Então você pode estar pausando o vídeo e você também pode encontrar no Classroom. Então aqui a gente vai dar início a mais uma aula da disciplina de EDO. E hoje, nessa aula, a gente vai ver a resolução de equações diferenciais ordinárias por meio por meio da técnica de transformada de Laplace. Então, nas últimas aulas, a gente vem desenvolvendo esta teoria, de transformada inversa e outros teoremas que se juntam para poder de alguma forma facilitar ali o cálculo, tá? Então, e hoje a gente vai ver como que a gente utiliza essa técnica, tá? Justamente na resolução de equações diferenciais, que é o nosso objetivo, tá? Então, bem, a gente percebe, tá? Que a gente viu entre vários resultados a parte que a gente calculava a transformada de Laplace de derivadas, tá? Então aqui, por exemplo, você pega a transformada de Laplace da enésima derivada, tá? Então, na expressão, ela fica dependendo das derivadas, tá? E das condições iniciais no tempo t igual a zero, tá? Para t igual a zero, ok? Então, o que acontece, quando a gente aplica a derivada, quando a gente aplica a transformada de Laplace nas derivadas, a gente elimina derivações, tá? De certo modo, a gente elimina derivações. Então, justamente por essa propriedade que a gente vai utilizar dessa propriedade, tá? Para a gente reduzir equações diferenciais para equações algébricas, tá? Então, a gente vai estar justamente aplicando a transformada de Laplace e utilizando dessa propriedade da transformada sob derivação para que a gente possa transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica, tá? E aí a gente vai ter uma equação em y maiúsculo, tá? Que no caso é a transformada. Bem, e aí quais serão os tipos de equações que a gente vai estar trabalhando, tá? Então a gente vai estar trabalhando com equações lineares, tá? De coeficientes constantes, ok? Então essa será a equação posta as suas condições iniciais aqui, y0, a derivada do y no zero e assim todas as derivadas necessárias, tá? Então a gente vai estar trabalhando com a equação e a condição e as condições iniciais. E aí aqui são os coeficientes e as condições iniciais todas são constantes, ok? Então a gente vai estar trabalhando com esse tipo de equação aqui, certo? Então, para relembrar, aqui eu coloco o teorema da derivada, que é justamente a principal ferramenta que a gente vai estar utilizando aqui. Então, a gente já viu em algumas aulas anteriores, mas aqui estou só enunciando novamente, tá? Então, se você tem ali até a função e as derivadas até n-1, todas sendo funções contínuas, de ordem exponencial, e a enésima derivada sendo contínua por partes, um pouco mais fraca. Então, o que você tem? A derivada, a transformada, a transformada da enésima derivada, você tem que é justamente essa expressão aqui, tá? Então, se você pode notar, para ficar mais simples de memorizar, aqui fica Sn, Sn-1, Sn-2 até zerar, tá? Então, até aparecer S e depois não aparece mais nada em S, tá? Então, você fica com esses termos. E aqui, o primeiro termo é a transformada, A transformada, e depois aparecem as condições iniciais. F no zero, derivada no zero, aí depois teria a segunda derivada no zero, até a n-1 no zero, tá? Derivada de ordem n-1 no zero. Então, segue sempre essa sequência, e aí esse F maiúsculo aí é justamente a transformada de F, tá?
Então, você não, do lado direito, você não tem mais dependência das derivadas, tá bom? Bem, você tem apenas uma expressão em S, tá? Já que F0 e F' são as condições iniciais, né? No caso, quando você está trabalhando com a equação, já são dadas. Então, bem, então o esquema qual é, tá? Então, o esquema é esse, tá? Você vai partir de uma equação, que no caso essa equação aqui é a equação diferencial, tá? Uma equação diferencial, ou seja, tem derivadas. Aí você vai transformar em uma equação algébrica, certo? E aí você vai ter que resolver essa equação algébrica, né? Então, bem, esse passo aqui você consegue justamente aplicando a sua transformada de Laplace, tá? E aí, depois você vai ter que resolver a sua equação transformada, tá? Você vai ter que resolver. E aí depois você vai aplicar a sua transformada inversa e obter a solução do seu problema original, tá? Da sua equação original. Então, você vai sempre ter que aplicar a transformada na sua equação, resolver. Aí depois que você resolve, né? Você vai ter uma expressão para a transformada, né, da sua solução. E aí por isso você tem que aplicar a transformada inversa, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos e esse esquema vai ficar mais claro. Bem, e aí algumas considerações a respeito desse método é que, bem, quando a gente estava vendo outras técnicas, tá? O que a gente fazia, né? A gente encontrava a solução geral, tá? E aí a gente tinha algumas variáveis livres e essas variáveis a gente iria determinar depois, tá? Colocando as condições iniciais, tá? E aí, no caso da técnica utilizando transformada de Laplace, as condições iniciais prescritas, elas são utilizadas diretamente, tá? Na solução. Então, você já na primeira etapa, você já vai utilizar as condições iniciais, tá? Então, você já vai resolver a sua equação já com as condições prescritas. Você não vai encontrar uma solução geral e depois ter que determinar a constante, tá? Bem, e que é justamente o que eu estou dizendo aqui, né? Então, e aí não tem a necessidade de você encontrar soluções depois, tá? Constantes depois. Não há essa necessidade, tá bom? Bem, e aí, aqui um esquema para a equação geral, né? Que olhando assim não é muito agradável aos olhos, mas eu coloquei só para ver como que fica no caso geral, mas na prática fica mais simples do que isso, tá? Então, na verdade, como os seus coeficientes são constantes, quando você aplica a transformada de Laplace, elas saem, tá? Então, são constantes, a transformada de Laplace também ela é linear, a gente viu. Então, você vai ficar aqui com a transformada de todas as derivadas e de y, tá? E também a derivada da sua função g. Então, eu estou aplicando a transformada de Laplace nesta expressão aqui, tá? Então, você aplica a transformada dos dois lados. Do lado esquerdo você usa a linearidade. Vai ficar a transformada de todos os termos em y, né? E de suas derivadas. E do lado direito, a transformada de g, ok? Bem, e aí, pelo teorema da derivação, que é o que a gente acabou de ver, né? Você vai desenvolver cada expressão dessa. Desenvolve essa e essa. Aí essa daqui já fica em y maiúsculo, né? Então, bem, quando você desenvolve a primeira, essa daqui é a expressão justamente que é dada lá no teorema, tá? Sn y maiúsculo, né? Menos Sn elevado a menos 1, y no zero, menos Sn menos 2, a derivada do y no zero, tá? E assim sucessivamente. Você faz aqui, né?
com, no caso, o termo da derivada n-1, você já encontra essa expressão aqui, tá? E assim você faz com todas, até aqui que a gente está chamando de só y, tá? Y de S, y maiúsculo. E aqui a gente usa a notação de G maiúsculo de S, tá? Então, G, aqui, S daqui você vai ter que calcular mesmo a transformada diretamente, tá? Dependendo da G, você vai usar a técnica mais adequada para poder encontrar essa transformada aqui, ok? Depois disso, você vai organizar. Organizar em quê? Bem, a sua incógnita aqui, tá? É YS, então você vai destacar todos os que tem YS, tá? Então, quando você colocar em evidência, vai ficar vários coeficientes, né? Esses coeficientes aqui são, aqui ó, A, Sn, An-1, Sn-1 é o que vai aparecer aí, tá? Então, você vai ter que colocar aqui em evidência o y de Sn. Então, aqui você tem apenas expressões, né? De S, na verdade é um polinômio em S, né? E do lado direito, né? Que são esses outros termos aqui que sobraram, ó, que vão ficar sobrando. Você está jogando tudo para o lado direito, tá? Juntando com a G aqui. E aqui também, lembrando que y0, y'0, né? Todas são constantes. Então, aqui você também tem um polinômio em S, ok? E aqui a transformada que você achou. Então, você tem uma equação aqui em y, tá? Sua equação aqui é em y maiúsculo. Okay? Então, se você divide por esse polinômio aqui, você encontra a expressão para y. E a partir daí, né, você vai ter, então, que y de S vai ser igual a uma função aqui, tá? Eu vou chamar aqui de h de S, por exemplo, né? Então, o que é que você vai ter que fazer? Para você encontrar y, né? Y vai ser justamente y de t, que é a solução do seu problema, né? É a transformada inversa, tá? De ys, tá? Ou seja, né? Ela vai ser a transformada inversa justamente dessa função que você está encontrando aqui, tá? Quando você resolver isso daqui para y maiúsculo, você vai ter que calcular essa última transformada de Laplace inversa, tá bem? Então, ok, vamos ver isso tudo dentro de um exemplo, tá? Eu acho que vai esclarecer bastante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente aplicar a transformada, tá? Transformada de Laplace na sua equação, tá? E já utilizar as condições iniciais, tá? Bem, então vai ficar o que, né? Quando eu aplicar, uso linearidade, vai ficar a transformada de y' menos 3, né? A transformada de y igual, e aqui a transformada da exponencial de 2t, certo? Bem, então, o teorema, o que é que ele me diz a respeito da transformada da derivada, né? Vai ficar, como aqui é só uma ordem, né? Só tem uma ordem aqui de derivação, fica S, y de S, né? Menos y no zero. Então, isso daqui é a expressão da transformada da derivada, né? Então, aí eu tenho menos 3, a transformada de y é o que eu estou chamando de y maiúsculo, tá? E aqui, essa daqui, né, é o que você vai ter que fazer por meio de alguma técnica conhecida. Essa daqui é simples, tem até na tabela, tá? Que é a expressão, a transformada de uma exponencial, né? A gente tem, acho que dessa forma. Então, isso daqui vai ser S menos A. Essa daqui é a expressão que a gente vai estar utilizando. Então, isso daqui, no caso A é 2, né? Então, isso daqui vai ficar 1 sobre S menos 2. Ok? Então, essa transformada aí da função do lado direito, que seria a G, você vai ter que resolver, dependendo com a melhor técnica possível, tá?
Bem, e aí, aqui a gente lembra, né, a condição inicial. Então, a gente tem que y0 aqui, ele é igual a 1, tá? Então, bem, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar logo em evidência o que eu tenho de y de s, tá bom? Então, eu vou ficar com s menos 3, y de s, tá? Esse daqui que dá 1, eu já vou escrever ele aqui do lado direito. Então, vai ficar como sendo 1, tá? Vai trocar o sinal, né? Obviamente. Mais s menos 2, tá bom? Então, eu tenho que y de s, agora eu vou dividir tudo por essa expressão aqui. Então, vai ficar 1 sobre s menos 3, tá? Mais, aqui vai ficar s menos 2, também vai estar dividindo, então vai s menos 3, certo? Bem, e agora você encontrou a expressão, né, para s, tá? E aí, parece não, perdão, a expressão para y, né, que é a transformada da sua solução. Então, para você encontrar y, né, de t, que é a sua solução, você vai ter que calcular a transformada inversa de y maiúsculo, né? Ou seja, você vai ter que ser capaz de calcular essa transformada inversa, a transformada inversa dessa função aqui, tá? Então, bem, dessa primeira, tá? A gente utiliza justamente essa expressão aqui. Então, para essa primeira aqui, com a igual a 3, né, você encontra que a transformada inversa, ela vai ser justamente a exponencial de 3t, tá? Então, essa primeira, ok. E aí, fica agora o desafio de você calcular a transformada inversa desta outra aqui, tá? Bem, então, o que é que eu vou fazer, tá? Aqui, eu poderia, por exemplo, enxergar isso como um produto e fazer a convolução. Seria um modo, usar o teorema da convolução, tá? Mas aqui eu vou fazer por tentar escrever em frações parciais, tá bom? Então, bem, eu vou até mudar aqui a cor, tá? Então, vou colocar aqui 1 sobre s menos 2, s menos 3, vou querer escrever da forma s menos 2, uma constante aqui que eu tenho que determinar, s menos 3. Vou querer escrever dessa forma, tá? Então, vou multiplicar tudo justamente por s menos 2, s menos 3. Então, vai ficar 1. Aqui vai ficar a, que multiplica s menos 3, mais aqui vai ficar b, que multiplica s menos 2, tá? Bem, então vou fazer aqui s justamente como sendo as raízes, né? 2, né? Quando eu faço s igual a 2, nessa expressão todinha vai ficar 1 do lado esquerdo, né? Isso daqui vai anular, e aí vai ficar menos a. Então eu tenho que a vai ser igual a menos 1, ok? Quando eu faço s igual a 3, eu vou encontrar que lado esquerdo é 1, isso daqui vai anular, tá? Aqui vai ficar 3 menos 2, que dá 1, então fica b, né? Ou seja, b é igual a 1, ok? Então, aqui eu posso colocar, tá? O a é menos 1, né? E o b é 1. Então, essa daqui eu sei calcular a inversa, tá? Então, porque eu vou ter que calcular a inversa dessa e a inversa dessa também agora, tá? Mas todas, por sorte, eu posso utilizar essa expressão aqui. Então, ali eu tenho um sinal de menos, né? Tem um sinal de menos. Essa daqui eu faço o a igual a 2 lá também, então vai ficar exponencial de 2t. E essa daqui eu faço o a igual a 3, então vai dar mais exponencial de 3t, tá bom? E aí, eu posso somar esse com esse, né, obviamente.
Então, vou ter que y de t vai ser igual a 2 exponencial de 3t menos exponencial de 2t, tá? Então, esta é a minha solução, tá bom? Então, observe que a condição inicial, ela já é, logo de início, utilizada, tá? Ela já vai ser utilizada aqui, tá? Minha condição inicial. E no final, eu já encontro a minha solução, tá? De modo definitivo. Não vou precisar ficar encontrando... na verdade, eu não vou encontrar variáveis livres, né? Ou seja, constantes aí, e que depois eu tenho que determinar, tá? Ok? Então, aí fica esta observação, tá? Reforçando essa observação, na verdade, certo? Bem, então, só comentando aqui, né? Então, o que a gente fez? Então, aplicamos aqui a transformada de Laplace, certo? Aí a gente calcula o que a gente tem que calcular aí de alguns termos, certo? E aí você vai encontrar, você vai resolver, né, para y de s, y maiúsculo de s, tá? Depois, você tem que calcular a inversa, tá? Então, você tem aí esses passos, ok? Então, você tem que transformar a sua equação, ou seja, aplicar a transformada de Laplace na sua equação. Depois, você tem que transformar o que tem que transformar, que no caso aqui o que está do lado direito. Calcula tudo, usa o teorema das derivadas para calcular essas expressões que têm derivadas, tá? Na sua equação. Você tem lá o teorema, utiliza as condições iniciais, você vai resolver, né? E vai ficar, no final, você vai encontrar uma equação dessa forma. Y maiúsculo de S igual a uma expressão. E aí você vai, para encontrar Y, né? Você vai calcular a transformada inversa de Laplace agora, tá? E aí você encontra a sua solução, tá bem? Então, note, né? Você tinha uma equação para resolver e agora o que você tem é que resolver equações algébricas e transformadas, tá? Bem, vamos aqui para o exemplo seguinte. Certo. Aqui você tem já uma equação de segunda ordem, tá? De segunda ordem. E você tem a equação não é homogênea, você tem isso do lado direito. E você tem as duas condições iniciais, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos aplicar a transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace, eu vou sempre estar utilizando a linearidade y', y, 3t, tá? Bem, então, vamos lá, né? Usando o teorema da derivada. Então, o que é que eu vou obter? Então, aqui eu tenho derivada de segunda ordem, né? Então, vai ficar S2, y de S, menos S, né? E aqui eu venho a y0, menos, né? Aí já não tem mais S agora, né? Seria S elevado a zero, né? Aí não coloca mais. E a derivada, tá? Então, isso daqui é a transformada deste termo aqui, tá? Bem, aí eu tenho menos 6. Vou colocar aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma derivada, né? Então, vai ficar S, y de S, menos y no zero, ok? Então, mais 9, e aí é a y de S, né? Certo? Igual, e aqui, né? Como que eu posso fazer? Bem, você tem aí, você pode utilizar o teorema da translação, certo? Teorema da translação. Por quê? Porque você tem aqui uma exponencial, tá? Multiplicando a função que você quer transformar, tá bom? Você poderia também, né, tá utilizando o fato
de você enxergar aqui como sendo t elevado a n vezes uma função. E aí você utilizar também a outra versão do teorema da derivada, tá? Mas eu acho mais simples aqui no caso você utilizar o teorema da translação, ok? Então, só recordando, você vai utilizar esse resultado, né? A transformada de Laplace aí você tem a exponencial multiplicando uma função, certo? Então, vai ficar como resultado o quê? Vai ficar a transformada da f, né? Só que transladado em a, tá? Então, como você tinha aqui a exponencial de a, você tem uma translação de a para a transformada da mesma função f que você já tinha aqui. Então, no caso, a função f que você tem aqui é essa exponencial de t, tá? E aí, a transformada dela, né? Aí eu vou colocar aqui também o que a gente está utilizando. É que de tn, a transformada, ela fica igual a n fatorial Sn mais 1, tá? Então, no caso, o n seria 2, né? Então, seria 2 fatorial, né? E aqui ficaria S, né? Ao quadrado. Ou, perdão, ao cubo, né? Só que avaliado, né? Porque eu tenho uma translação, né? S menos 3, né? Ok? Então, na verdade, onde eu tenho um S, eu tenho que colocar a translação de S menos 3. Ok? Bem, e aqui eu posso até tirar o fatorial, né? Então, eu tenho essa expressão, vai ficar S menos 3 ao cubo, ok? Bem, e aqui, agora, podemos olhar aqui as condições iniciais, tá? Então, aqui, vou colocar assim, é 2, né? Esse daqui é 6, esse daqui é 2, né? Então, o que é que a gente vai estar obtendo? Vou colocar logo em evidência aqui, ó, este e este, tá? Então, eu vou ter s ao quadrado menos 6s mais 9y de s, tá? Então, eu vou colocar em evidência y de s. Eu já vou estar escrevendo, passando tudo para o outro lado, tá bom? Então, eu vou ter esse termo aqui, né? Vai ficar, aí ele fica menos 2s, aqui vai ficar 2s, tá bom? Aqui eu vou ter, eu tenho menos 6, então vai ficar 6. Não? Aqui, este com este, certo? Ele ficaria menos 12. Ou melhor, mais 12. Ele vem para cá como menos 12, certo? Que eu já vou juntar aqui, vai ficar menos 6. E o que eu já tenho do lado direito, que é 2s menos 3 ao cubo, tá bom? Então, bem, agora você tem aqui a expressão para sua y, né? É só você dividir por este termo, né? Então, bem, você vai ter 2s menos 6, s ao quadrado menos 6s mais 9, mais 2, então assim, s menos 3, s ao quadrado menos 6s mais 9. Tá? Bem, e aí como que isso pode lhe ajudar, tá? Bem, essa expressão s ao quadrado menos 6s mais 9, você pode estar enxergando que isso é um quadrado perfeito, né? 3 ao quadrado, tá bom? Então, na verdade, vou estar escrevendo isto daqui, certo?
S menos 3 ao quadrado. E este daqui, né? Quando eu somar, basta somar o expoente, porque coincidentemente é a mesma expressão, né? Então, só fica elevado à quinta, tá? Ok? Bem, e aí, aqui você ainda pode ajeitar, tá? Porque se você coloca em evidência, certo? Se você coloca aqui em evidência 2, né? Fica 2 S menos 3 e dividido por S menos 3 ao quadrado mais 2 S menos 3 à quinta. Isso é Y, tá? Só escrevendo aqui, tá bom? Então você poderia simplificar esse com esse, tá? E aí com isso a gente já escreve da forma mais simples 2 S menos 3, tá bom? Então você tenta simplificar ao máximo possível, né? Porque isso vai facilitar agora que você tem que calcular a inversa, tá? Então y de t, né? Ele é a inversa dessa y aí, certo? Da y maiúscula de s. Então, bem, nessa primeira, tá? Para essa primeira expressão aqui, é justamente uma exponencial, tá? Vou colocar aqui a transformada e aí você automaticamente lembra, né? Reconhece a inversa, certo? Então, no caso, para a igual a 3, você vai ter esse 2 é constante, pode sair, né? Vai ficar 2 exponencial de 3t, tá bem? E aqui e aqui você agora tem que olhar a transformada deste termo aqui, tá bem? Transformada deste termo. Bem, esse termo ele lembra algo, se você notar, como já tem ali um expoente à quinta, né, embaixo, algo desse tipo. Só que no lugar de S você tem S menos 3, ou seja, né, você está tendo uma translação, tá? Você está tendo uma translação. Então é como se você tivesse com a transformada de t elevado, no caso a 4, mas com a translação aqui, certo? Então, justamente essa expressão aqui, a gente pode tentar escrevê-la de outro modo. Então, eu vou fazer o que? Vou colocar o 2, S menos 3 a quinta, né? Esse 2 vou colocar aqui fora. Para aparecer justamente a transformada de algo desse tipo aqui, eu preciso de um 4 fatorial aqui. Então, 4 fatorial, vou colocar o 4 fatorial, né? Eu multipliquei e dividi. E aqui, vou deixar S menos 3 a quinta. Então, aqui está justamente a expressão, essa expressão aqui, mas com uma translação, certo? Ou seja, eu posso estar olhando a transformada deste termo aqui para f ali igual a t, né, a quarta, ok? E o a igual a 3, ok? Então, esse meu termo aqui, né, ele vai ficar essa constante aqui, que é 2 sobre 4 fatorial, né? 4 fatorial que vai dar... Vou deixar 4 fatorial. Bem, já ouvi. Certo. Tá, 24, né? Dá 24. E aqui, né, eu tenho, como eu falei, posso utilizar essa expressão aqui, só que olhando a inversa, né? Isso daqui vai ficar a translação, que é feita para igual a 3, exponencial de 3t, né? E a minha função é t a quarta,
certo? T a quarta. Então, a minha y de t vai ficar 2, né? Exponencial de 3t mais 1 sobre 12. Botando assim, t a quarta exponencial de 3t, tá? Então, essa é a solução, tá bem? Ótimo. Bem, vamos fazer aqui mais um exemplo, tá? Aqui, nosso último exemplo desta aula. Então, aqui a gente tem novamente uma equação de segunda ordem, tá? De segunda ordem. E aí, o procedimento, tá? Acredito que já esteja ficando mais natural para vocês, tá? Bem, vou aplicar transformada na segunda derivada mais 16 e a transformada do cosseno de 4t, certo? Bem, e aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? O procedimento, né? Aplica a transformada, aí depois resolve em y de t, depois calcula a inversa. Assim, o roteiro, ele é bem simples. Eu acredito que no roteiro em si vocês não vão se perder. As dificuldades, elas poderão aparecer na hora de você calcular a transformada de alguma função específica e na hora de você calcular a transformada inversa de alguma expressão também, tá? Então, por isso, esse foi o motivo pelo qual a gente dedicou várias aulas desenvolvendo teorias e mostrando teoremas, fazendo exemplos, para que vocês pudessem ter mais maturidade, tá? Ter mais, querendo ou não, contato com o cálculo, tanto da transformada quanto da transformada inversa, tá? Porque utiliza-se bastante aqui nesses pontos, tá? O procedimento, o esquema, repetindo, né? O esquema, acredito que vocês vão entender bem. Alguma dificuldade deve ser na hora de calcular mesmo a transformada e a transformada inversa de funções. Então, aí deve estar a maior dificuldade de vocês quando forem tentar resolver as questões, mas é questão de prática também, tá? É tipo quando você está aprendendo ali a resolver integrais, ok? Então, bem, aqui eu tenho uma derivada de segunda ordem, então vai ficar s quadrado y de s menos s y de 0 menos y' no zero, tá bem? Certo. Aí, agora você tem 16, né? E y no zero, tá? Bem, a transformada do cosseno, a gente viu, essa também tem até na tabela, né? Que é o cosseno de kt. Isso daqui é k s quadrado mais k, perdão, aqui é s, né? Aqui fica k é a do seno, tá? Então a gente tem isso daqui. Então vai ficar igual a s, no caso k é 4, né? Então vai ficar 16 aqui, certo? Bem, e aí o que que a gente tem, né? Bem, y no zero é 0, então isso daqui dá 0, tá? E isso daqui vale 1. Bem, colocar em evidência aqui este com este, né? Então a gente vai ter s quadrado mais 16 y de s, tá? Igual, vou passar esse termo aqui que ficou menos 1, então vai ficar 1, e aqui s ao quadrado mais 16, tá? Bem, e aí vou dividir por essa expressão aqui, então vai ficar y de s, vai ficar 1 sobre s ao quadrado mais 16, mais, aqui vai ficar s ao quadrado mais 16 ao quadrado, tá bem? Ótimo. Certo. Então agora eu vou ter que calcular a inversa, tá? Para este termo aqui,
não se tem dificuldade de calcular a inversa, porque é exatamente o que já aparece aqui, tá? Não é exatamente, na verdade seria como eu tinha comentado, a do seno, né? Ok? Por quê, né? Eu tenho aqui s quadrado, aqui é 4 ao quadrado, né? Se eu tivesse s, seria do cosseno, mas como eu não tenho, né? É seno, tá? Então, só que falta aqui um 4, né? Só que esse 4 eu posso colocar e retirar, tá? Eu multiplico e divido por 4, né? E fica perfeito, tá? Então, eu posso colocar o 4 aqui e divido por 4 também, não tem problema nenhum. E aí, com y, né? Já fica 1/4, transformada inversa dessa primeira aí, já tá ficando, né? Vou escrever, né? Fica 1/4, e aí eu sei que vai ficar um seno de 4t, tá? Nessa primeira expressão aqui. Só que agora tá me faltando calcular a inversa dessa, tá? Então, essa daqui que eu tenho que calcular agora. Bem, se eu não tivesse esse quadrado aqui, né? Seria exatamente uma expressão de um cosseno. Mas aí, como eu tenho esse quadrado, já não posso utilizar dessa forma, tá bem? O que a gente vai poder fazer aqui é o seguinte, tá? Bem, não é tão fácil, mas depois que você ver alguns exemplos, e até a gente já fez alguns exemplos assim, tentar utilizar o outro teorema da derivada, tá? O teorema lá, o teorema da derivada é o seguinte: a transformada, vou botar na forma da transformada, porque a forma da inversa fica mais direta de se ver, né? Isso é menos 1 elevado a n, tá? Menos elevado a n. E aí você tem a derivada de ordem s de f de s, tá? Então, o que a gente vai tentar ver, né? Tentar ver essa expressão aqui como uma derivada aqui, tá? Como uma derivada aqui, tá bom? E aí, a função que a gente vai tentar escolher, tá? Para ser aquela f de s ali, seria algo do tipo 1 sobre s quadrado mais 16, tá? E aí a gente faz algum ajuste, caso necessário. Por quê, né? Porque quando a gente deriva, né, uma expressão desse tipo, que a função está no denominador, ela fica o quadrado, que é justamente o que nos atrapalhou aqui, tá? Então, vou até mudar de cor aqui. Então, eu vou estar tentando olhar f de s como sendo algo do tipo 1 sobre s quadrado mais 16, tá? Então, aí, f' de s, né, que seria a derivada, seria o quê? Né? Ficaria s quadrado mais 16 ao quadrado. Eu tenho um menos, né? E tenho que usar a regra da cadeia, ficaria 2s, tá bom? Então, bem, como eu tenho uma derivada, essa expressão aqui, tá? Para essa expressão aqui, tá faltando um 2 ali, né? Tá faltando um 2, tá? Mas, bem, então, para essa função, eu posso, né, multiplicar e dividir ali pelo 2, não vai ter problema nenhum, tá? Certo? E aí eu vou utilizar essa expressão. Então, eu vou colocar, então, aqui, só um minuto.
Então a função que eu vou ter que pegar é essa daqui, né? 1 sobre 2, tá bom? Então, quando eu estiver derivando, aparece justamente o que eu tenho aqui, né? Que é o que eu tenho lá, tá? Bem, então, né? Quando eu estou fazendo isto, né? E aí, eu posso até colocar o sinal de menos, né? O sinal também não vai fazer muita diferença. Mas bem, o que eu tenho, né? O que eu tenho? Eu vou utilizar essa expressão aqui, tá? Só que na sua versão da inversa. Então, bem, eu vou ter que o n é igual a 1, né? Porque eu estou com uma derivada apenas, tá? A minha função é f, eu estou pegando como sendo f grande, estou pegando como sendo essa daqui, e a minha derivada está sendo isso daqui, tá bom? Então, o que é que eu vou obter dali? Vai ficar menos 1 vezes, né, f' de s. Quando eu escrevo a inversa, né, escrevendo na versão da inversa, isso daqui vai me dar justamente que é t elevado a 1, né, t elevado a 1, f de t, né. Só que, para minha f, né, a f de t, no caso, é 1 sobre 2, né, eu vou precisar de um 4, então aqui vai ficar 8, perdão, eu vou multiplicar por um 4 e dividir pelo 4, então vai ficar 8, né, justamente porque vai ficar 1 sobre 8, e a minha f seria a função seno de 4t, né? Então, aqui é a minha f, que no caso é 1 sobre 8 seno de 4t, tá? Bem, vou deixar aqui, porque eu não escrevi, t, f de t, né? Então, bem, escrevendo, então, a inversa, né, de menos e a f' já tem um sinal de menos, então vai ficar não vou tirar esse, né, de s quadrado mais 16 ao quadrado. Isso daqui vai ficar igual a t, né? A f é 1 sobre 8, né, de seno de 4t, né? Bem, é isso, tá? Então, a inversa dessa expressão aqui, a gente acabou obtendo aqui, tá? Então, ficou 1 sobre 8 t seno de 4t, tá? Então, esta é a solução. Aí você nota, né, que o procedimento tá ok, e às vezes, né, o que pode dificultar é justamente o cálculo da inversa de uma expressão ou outra, tá? Então, aí que tem que se estar mais atento, ok? Então, acredito que com esses exemplos vocês já consigam ter compreendido, né, o passo a passo, e as questões específicas de um cálculo ou de outro a gente vem trabalhando mais no decorrer das aulas mesmo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula, espero que tenha ficado claro, tá?